Graças a Deus. Então vamos lá. Livro do Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Apocalipse, capítulo 2, versículos de 18 a 29. Hoje nós vamos encerrar então o capítulo 2. Na próxima semana, se permitindo o Senhor, vamos entrar no capítulo 3. Vamos lá. Versículo 18. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Isto diz o Filho de Deus, que tem seus olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao latão reluzente. E ao anjo da igreja de Tiatira escreve: Tiatira era uma pequena cidade situada na Ásia Menor, atual Turquia, tá? Hoje, esta cidade se chama Akhisar, que significa a cidade branca, devido às muitas pedreiras de mármore, tá? Que brilham das montanhas próximas. Akhisar ficou mal afamada devido ao seu comércio de ópio, né? Que é uma droga. Vamos lá. Isto diz o Senhor, o Filho de Deus. Jesus está destacando aqui a sua autoridade divina. Continuando. Que tem os seus olhos como chama de fogo. Aqui o Senhor destaca a sua onisciência. Ele alerta quanto ao poderio do seu campo de visão. Podemos ver isso esclarecido lá no livro de Hebreus, capítulo 4, versículo 13. E não há criatura alguma encoberta diante dele. Antes, todas as coisas estão nuas e patentes aos olhos daquele com quem temos de tratar, o nosso Senhor Jesus Cristo, tá? Que tem os seus olhos como chama de fogo, ou seja, não há trevas diante dele, não há obscuridade, tudo ele vê, tudo ele sabe. Continuando. E os pés semelhantes ao latão reluzente. Irmãos, antes eram pés frágeis, empoeirados, que facilmente foram perfurados por cravos, por pregos. Agora são pés de latão reluzente, demonstrando poder para massacrar toda a injustiça e todo o poder das trevas. E tudo deve se sujeitar a ele, tá? E isso nós lemos no livro de Efésios, capítulo 1, versículos 21 e 22. Acima de todo o principado e poder, e potestade e domínio, e de todo o nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja. Então, sujeitou todas as coisas a seus pés. Que pés são esses? Pés semelhantes ao latão reluzente, mostrando força, domínio, glória. Tá bom? Vamos então passar para o próximo versículo, que é o versículo de número 19. Eu conheço as tuas obras, e o teu amor, e o teu serviço, e a tua fé, e a tua paciência, e que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Quem está falando isso é Jesus Cristo, tá bom? Eu conheço as tuas obras, e a tua caridade, né, o teu amor, e o teu serviço. O Senhor, mais uma vez, demonstra ser justo, pois apesar de ter algo a condenar, Ele antes elogia o trabalho, o amor, e reconhece o serviço que esta igreja, né, de Tiatira vem prestando. Paulo disse para sermos imitadores dele, como ele era de Cristo, como Paulo era de Cristo.
Portanto, precisamos aprender com Jesus a elogiar as pessoas antes de cobrá-las por as suas falhas. Reconheça o que as pessoas fazem de correto antes de criticá-las pelos seus erros. Foi assim que Jesus lidou com as igrejas da Ásia Menor. Primeiro ele enaltecia, ele elogiava, ele abraçava, e depois entrava com a correção, com as críticas. Por quê? Porque ele queria que cada vez a igreja fosse melhor. Ele queria uma igreja por excelência. Então ele trabalhava desta maneira, ele não queria desanimar o seu povo. Ele queria motivar o seu povo a fazer a coisa certa. Então ele começava elogiando a igreja, para depois vir com a cobrança. Então Jesus continua, e a tua fé, tá? Jesus reconhecia, a tua fé e a tua paciência. A fé nos faz crer que faremos, que chegaremos, que venceremos e que receberemos. E a paciência nos faz esperar. Todavia, possuir esses adjetivos não nos trará recompensas futuras se tolerarmos o pecado. Vamos lá, continuando no mesmo versículo. E que as tuas últimas obras são mais do que as primeiras. Muitos trabalham arduamente, e isto é bom, mas obras que crescem apenas quantitativamente não é o suficiente. Deve também crescer qualitativamente, ou seja, com o investimento na sã doutrina, na santidade, nos bons costumes, na obediência ao Senhor. Eu preciso sim trabalhar para que a igreja cresça em número, mas eu preciso muito mais trabalhar para que haja uma sã doutrina sendo pregada, para que haja a santidade do povo, para que os bons costumes imperem, para que haja obediência e submissão ao Senhor. Isso são boas obras que o Senhor espera de cada um de nós. Vamos então entrar no versículo de número 20. O Senhor dizendo, mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e a enganar os meus servos, para que se prostituam e comam dos sacrifícios da idolatria. Vamos lá. Mas tenho contra ti que toleras Jezabel, mulher que se diz profetiza, a ensinar e enganar os meus servos, para que se prostituem como do sacrifício da idolatria. Percebemos aqui que Jesus está falando de um nome que na verdade está representando uma falsa doutrina. Ou seja, Jezabel, que é um conjunto de falsas doutrinas que ensinam mentiras para a perdição da igreja. Então, Jesus está cobrando para que a igreja não tolere o espírito de Jezabel no meio do seu povo. No passado, o rei israelense Acabe, ele pensou estar fazendo um bom negócio, casando-se com uma mulher chamada Jezabel, que era uma fenícia que cresceu na cidade de Tiro. Os fenícios eram um povo que sacrificava ao falso deus Baal e negociavam com madeira nobre, ouro, pedras preciosas. Então, estar ligado a uma potência comercial talvez fosse algo muito lucrativo, era o que pensava, Acabe. Porém, o que se viu foi grandes tragédias para a vida espiritual de Israel. Então foi um péssimo negócio para Acabe ter se casado com Jezabel, pensando na lucratividade, no poder, na vaidade, no orgulho. Muitos estão se atolando no mundanismo ao negociar com Jezabel. Jesus afirma que é contra os que toleram Jezabel, e isto é o que mais temos observado em nossas igrejas. Toleramos desde uma pessoa mexendo no celular na hora em que o pastor está pregando a palavra, até o próprio pecado hediondo. E quando alguém se levanta contra Jezabel na igreja, é taxado de fanático, e até por ser culpado das almas estarem indo embora da igreja. Pasme com isso. E se você tem consciência de que está na igreja e ao mesmo tempo é escravo de algum pecado, não espere o teu pastor te corrigir. Para que passar por essa vergonha? Não, peça misericórdia a Deus e abandona essa droga de pecado, que além de te atrapalhar, atrapalha toda a igreja. Traz cobrança para o pastor da igreja.
Não espere o pastor corrigir. Tome a iniciativa, seja proativo e tome a iniciativa de buscar de Deus misericórdia e força e garra para abandonar o seu pecado. E viva em paz, e viva melhor. Enfim, devemos expulsar o pecado de Jezabel em nome de Jesus. Sua presença na igreja não pode ser tolerada. Isso não agrada a Jesus, tá? Vamos lá. 21. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. E não se arrependeu, tá? Não se arrependeu. E dei-lhe tempo para que se arrependesse da sua prostituição. Tem gente hoje que não perdoa, em hipótese alguma, o que estão falhando. Porém, Jesus, além de oferecer perdão, ainda dá tempo para que a pessoa se arrependa. Olha que Jesus lindo, que Jesus maravilhoso é esse. Jesus não tem pressa em punir. O seu desejo é que as pessoas se arrependam, para que Ele possa perdoá-las. Gente, aproveite esse tempo e se arrepende. Abandone os seus pecados, escape da punição. Às vezes observamos alguém em falha diante de Deus e parece que nada acontece com ele, não é mesmo? Mas na verdade, trata-se da paciência de Jesus Cristo. Veja o que diz Mateus capítulo 18, versículos 21 e 22. Então Pedro, aproximando-se dele, disse: Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7 vezes, está bom? Jesus lhe disse: não te digo que até 7, mas 70 vezes 7. Olha como Jesus é paciente para com você. Por que abusar da paciência do Senhor? Vale ressaltar que o fato de Jesus estar tolerando não implica em dizer que Ele esteja se agradando do pecado. O pecado entristece o Espírito Santo. Nunca se esqueça disso. Continuando. E não se arrependeu, disse Jesus. É o caso do crente com a consciência cauterizada. O crente que está gostando do pecado e o comete de maneira contumaz. E quando houve uma advertência, diz que está fraco. Quem sabe no futuro ele melhore. E isto, quando ele reconhece os seus erros. Gente, não abandone a santificação. E abandone os seus pecados. Jesus disse 70 vezes 7. Há um limite no perdão. Há um limite na paciência do Senhor. Se você não atentar para isso, virá a condenação. Tá bom? Versículo 22. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 22. Eis que a porei, está se referindo a Jezabel. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação, se não se arrependerem das suas obras. Jesus promete entrar em juízo, e suas promessas se cumprem quando não lhe damos ouvidos. Muitos dizem: estou muito atribulado, certamente Jesus está me provando. Cuidado, na verdade, nem sempre tribulação é sinônimo de provação. Às vezes é castigo, é correção. Por isso, avalie bem como você tem vivido para com Deus. Agora, observem como é impressionante o amor de Cristo. Primeiro, ele relata que aquele grupo de desobedientes não se arrependeram. Depois ele declara o seu juízo e termina dando um novo escape: se não se arrependerem das suas obras. Como Jesus é bom. Você está errando e ele está com paciência. Você está errando, ele entra com paciência. Aí ele diz: eu vou remover o seu castiçal, eu vou te castigar.
E ele ainda espera você se arrepender, mais uma vez, depois que ele profere essa ameaça. Ele ainda aguarda você se arrepender. Ele é muito bom, ele é muito maravilhoso. Alguém diz, pastor, é possível alguém perder a salvação? Sim, é possível alguém perder a salvação, mas é muito difícil. É muito difícil. Jesus é muito paciente. Hebreus 6, de 4 a 6, está lá escrito claramente a possibilidade de se perder a salvação para quem repudiar a Cristo. Mas essa possibilidade é remota. Jesus é muito paciente, por isso não abuse da paciência do Senhor Jesus. Né? Comece a se autoavaliar, a se autocorrigir e peça, Senhor, trabalha no meu coração para que eu possa santificar a minha vida e viver melhor para Ti. Amém? Vamos lá. O amor de Jesus não tem como ser calculada a sua dimensão. Por isso, não abuse desta oportunidade que Ele está te dando e busque a santificação, sem a qual ninguém verá ao Senhor. Tá bom? Versículo 23. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações, e darei a cada um de vós segundo as vossas obras. E ferirei de morte os seus filhos, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Jesus não admite mistura em sua igreja. Tanto os que lançam o pecado na igreja, quanto os que o aceitam e os divulgam, serão exterminados. Jesus fala de rins, né? Eu sou aquele que sonda os rins e os corações. Bom, os rins eram considerados o lugar onde se concentravam os desejos, e o coração era considerado o centro do ser. Interessante isso, né? Os antigos achavam que os desejos do homem estavam ligados ao nosso rim. Sabemos que é uma linguagem antiga, né? Dentro daquela cultura. Hoje não temos o costume de associar o rim aos desejos, e nem nenhum outro sentimento, tá? Na verdade, era uma linguagem cultural, e não uma linguagem científica. Continuando. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. A todos os que, de uma maneira ou outra, contribuíram com o pecado de Jezabel, serão castigados conforme a parcela de culpa que tiveram, e os que a combateram receberão bênçãos. Mateus, capítulo 11, versículo 22. Mateus 11, 22, por isso eu vos digo que haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós. Então, se haverá menos rigor para Tiro e Sidom no dia do juízo do que para vós, então Jesus está querendo dizer aqui que o juízo é realmente muito justo, conforme as obras das pessoas, elas serão julgadas, tá bom? Com Deus não tem dois pesos, duas medidas não. Ele entra com justiça. Vamos lá, versículo 24. 24. Mas eu vos digo a vós e aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina e não conheceram, como dizem as profundezas de Satanás, que outra carga vos não porei. Vamos lá para a interpretação? Mas eu vos digo a vós. É interessante perceber que a carta foi direcionada ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja. Mas Jesus disse, digo a vós. Isso nos faz entender que Jesus usa o pastor, mas na verdade a mensagem é para toda a igreja. O pastor é o canal que Jesus usa para comunicar-se com toda a igreja em nossa congregação, tá? Quando nós nos reunimos. Continuando. E aos restantes que estão em Tiatira, a todos quantos não têm esta doutrina, Jesus está prestes a fazer uma promessa de bênção. Note a importância de ser fiel a Deus. Jesus não trata a todos da mesma maneira. Aos que erram, castiga, e aos que acertam, bênçãos. Continuando. E não conheceram, como dizem, as profundezas de Satanás.
Isto nos faz entender que os pecadores de Tiatira conheciam as profundezas de Satanás, ou seja, praticavam atos ilícitos, despreocupadamente, com a desculpa de que na graça não haveria problema em pecar, né? Isso está em Romanos capítulo 6, versículo 15, como nós já citamos esse versículo. Eles achavam que não tinha problema em pecar, não. Somos salvos pela graça, não tem problema, não tenham medo. Uma vez salvo, salvo para sempre. Não preocupar com o quê? Esquece esse negócio. É difícil perder a salvação, mas perde. Esquece esse negócio. Sejamos fiéis a Deus e vivamos em santificação. Vamos lá. Que outra carga vos não porei? Nós entendemos que, independentemente de andarmos direito ou não, haveremos de passar por aflições. Porém, quando pecamos voluntariamente, receberemos uma outra carga de aflições. É para ficar pior mesmo, ficar mais pesado. Provando que uma vida de santificação, seremos recompensados. Vale a pena viver em santificação. A gente já tem a nossa tribulação do dia a dia, nossas aflições, por ser crentes. Andando em santificação ou não, já temos uma carga de aflições. Jesus mesmo disse, no mundo tereis aflições. Então uma carga já teremos. Agora, para que uma segunda carga de aflições, gente? Para que piorar as coisas? Se a gente andar em obediência, teremos um alívio, um algo bem melhor para ser vivido. 1 Pedro, capítulo 4, versículos 15 e 16. 1 Pedro 4, 15 e 16. Que nenhum de vós padeça como homicida ou ladrão, ou malfeitor, ou como o que se intromete em negócios alheios. Mas se padece como cristão, não se envergonhe, antes glorifique a Deus nesta parte. Entenderam? Se a gente que tiver que sofrer, vamos sofrer por Jesus, por estar fazendo a coisa certa, e não sofrer por estar fazendo a coisa errada, porque aquele que sofre por estar fazendo a coisa errada, depois vai receber uma carga ainda maior de sofrimento. Não vale a pena. Sejamos crentes, sejamos fiéis e tementes a Deus, e vivamos em santificação. Continuando, versículo 25. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. Mas o que tendes, retende-o até que eu venha. O que tinham? O que a igreja de Tiatira tinha? Uma vida de compromisso com Deus. E Jesus afirma ser necessário permanecer com este compromisso até que Ele voltasse. Não adianta aceitar a Jesus como Senhor e Salvador e depois esquecer de Deus, esquecer que Jesus existe e viver de qualquer jeito, ou do jeito que estava. Não adianta, gente. Olha o que Jesus está falando aqui. Mas o que você tem, retende-o até que eu venha, até que Ele retorne. Nós estamos esperando Jesus voltar. Vamos reter a nossa fé, a nossa integridade espiritual, o nosso caráter de Cristo, o nosso padrão de crente. Amém, irmãos? Vamos mostrar para o mundo a nossa luz. A nossa luz. Não temos que ser igual aos outros. Não temos que viver no padrão da mídia, não. Porque a mídia quer aborto. A mídia quer tudo que não presta. E nós não podemos viver no padrão da mídia. Vamos viver no padrão da palavra de Deus. Versículo 26. E ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, até o fim, eu lhe darei poder sobre as nações. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, promessas condicionais. Temos que permanecer na fé e na confiança até o fim, gente. Não tem esse negócio de aceitou Jesus, tá bom? Não. Aceitou Jesus, vamos permanecer nesta fé. Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, tá? E eu lhe darei poder sobre as nações. Salmos 2, verso 8. O que significa isso? Eu lhes darei poder sobre as nações. Salmos 2, verso 8. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e os confins da terra por sua possessão. Temos ainda a promessa de
participarmos do reino milenar de Cristo. Está lá em Apocalipse, capítulo 20, versículo 6. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo. Olha agora, e reinarão com ele 1000 anos. Glória a Deus. Está aqui, né? Ao que vencer e guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei poder sobre as nações. Nós vamos reinar com Cristo por 1000 anos, tá? Vocês vão participar da primeira ressurreição. Continuando, versículo 27. E com vara de ferro as regerá, e serão quebradas como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai. Então aqui há uma alusão aos Salmos 2, verso 9, né? Salmos 2, verso 9. Tu os esmigalharás com uma vara de ferro, tu os despedaçarás como a um vaso de oleiro. Os irmãos viram a semelhança desse versículo com esse salmo? E com vara de ferro as regerá, e serão quebrados como vasos de oleiro, como também recebi de meu Pai, disse Jesus. Isso não se trata, irmãos, de um reino violento e perverso. Não é isso que Jesus está falando, e sim de um governo forte e dominante. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 12, olha o que diz aqui. Se sofrermos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, também ele nos negará. Portanto, há uma promessa de reinarmos com o Senhor Jesus. Que privilégio, que promessa maravilhosa, mas é condicional. Não se esqueça de permanecer com o Senhor até o fim. Penúltimo versículo do capítulo 2 é o versículo 28. Já estamos encerrando. E dar-lhe-ei a estrela da manhã. A estrela da manhã antecede o sol da justiça. Portanto, cremos que esta estrela da manhã está tipificando o arrebatamento da igreja, que será o resgate da igreja na primeira fase da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, tá? Por que nós cremos nisso, irmãos? Porque depois da estrela da manhã, o que surge é o sol da justiça. E nós cremos que o sol da justiça é quando Jesus voltará para os judeus, que é a segunda fase da segunda vinda de Cristo, é o sol da justiça. Há uma promessa aos judeus, mas para os que temem o nome do Senhor, nascerá luz nas trevas, nascerá o sol da justiça. Está muito ligado ao povo judeu, o sol da justiça. E para a igreja de Cristo, a estrela da manhã, que é aquela que antecede a igreja. Esquece que você tem celular, a não ser que você vai observar algum texto bíblico. Esquece. Dê ouvido ao que o Espírito Santo está falando com a igreja. Ou seja, dê atenção à palavra do Senhor. Não fica mexendo no teu celular. Amém, queridos? Então, estamos encerrando o capítulo 2 do livro do Apocalipse. Que o Senhor abençoe a cada um de vocês que participaram desse estudo.